Olá, mães! Hoje eu quero falar sobre algo que tem me preocupado, a radicalidade que tomou conta da maternidade. Como cristã e mãe, eu procuro seguir os padrões bíblicos, mas acho que algumas pessoas estão indo longe demais. Vamos falar sobre 5 coisas que as trad-wives nos fazem acreditar que são normais, mas não são. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como essas expectativas podem ser limitantes e como podemos encontrar uma abordagem mais equilibrada e saudável para a maternidade. Eu, infelizmente, não consegui amamentar exclusivamente. E eu sei o quanto isso me doeu. Não só pelo fato de eu não amamentar exclusivamente, mas pelo medo de minha bebê largar o peito. Isso mexeu muito comigo. E parte desse desespero foi criado por acreditar que eu só seria uma boa mãe se amamentasse minha filha. Então vamos começar essa jornada juntas e descobrir como podemos encontrar uma abordagem mais saudável para a maternidade. Olá, eu sou a Caroline e seja muito bem-vinda ao meu canal. Você hoje pode estar se sentindo pressionada, seguindo um padrão específico da maternidade. Provavelmente você, assim como eu, já passou por isso. Eu não sei você, mas eu sei que muitas mulheres estão se sentindo assim. E hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas que as trad-wives nos fazem acreditar que são normais e não são. Primeiro, você precisa ter um parto normal. Muitas mulheres são pressionadas a ter parto normal, mas o que acontece quando isso não é possível? É importante lembrar que o mais importante é a saúde da mãe e do bebê. Eu não tô aqui, gente, demonizando parto normal, né, cesárea, nada disso. Até porque a gente sabe da realidade. E óbvio que o parto normal é a melhor via para o bebê nascer. É a via natural, é a via que Deus assim fez. E além de ser a via que Deus fez, que eu acho que isso já, por si só, né, já é a forma ali mais natural que existe, e Deus faz tudo da forma perfeita, então isso significa que essa seria a forma melhor da criança nascer. Mas até cientificamente isso já foi provado, então é óbvio, gente. O parto normal, ele é melhor, o parto natural, ele é melhor, né? É a via melhor para o bebê nascer. Mas nem sempre isso é possível. E nem sempre a mãe escolhe isso, e cada um sabe da sua decisão. E você não vai deixar de ser menos mãe ou mais mãe porque você teve o parto cesáreo ou o parto normal. No futuro, pro seu filho, isso não vai fazer tanta diferença assim. É claro que a gente sabe que o parto normal, ele já vai aumentando a imunidade do seu bebê, a chance de você amamentar é maior. Existem algumas coisas assim. Os benefícios do parto normal são muito maiores quando comparado com a cesárea, mas isso, gente, não te desqualifica como mãe se você teve uma cesárea, entende? Então, assim, isso daí é uma coisa que a gente vê muito crescendo, parto natural, parto em casa, e as pessoas romantizando isso, e tem que romantizar mesmo. A via de parto natural é, assim, com certeza a melhor forma de um bebê vir ao mundo. Mas se você teve uma cesárea, isso não te desqualifica como mãe. E assim como o parto, gente, que a via natural, a via normal é melhor do que a cesárea ali pro bebê, da mesma forma, a amamentação materna, né, a amamentação do peito é muito melhor para o bebê do que a fórmula. Isso é óbvio, gente. Então, é claro que a gente tem que lutar pela amamentação, é claro que a gente tem que fazer o possível e o impossível pela amamentação. Mas existe um ponto, gente, que não tem o que a gente fazer. Existem alguns pontos. Eu, por exemplo, minha gente, a minha bebê ela não ganhava peso de jeito nenhum. E eu já tava aí na luta há um mês. E não me dando chupeta e lutando. E eu fiz de tudo. Consultora de alimentação. Passei por tudo, gente. Mas nada foi capaz de aumentar meu leite. Eu tomei lactogogos, né, aquelas comidas especiais. Eu fiz rotina de ordenha. Tomei remédio. Me julguem, não me julguem, façam o que vocês quiserem, mas eu fiz tudo. E eu não consegui amamentar exclusivamente, eu tive que entrar com a fórmula. E aí, também não queria entrar com a mamadeira. Eu tentei colherzinha, eu tentei copo, e a única coisa que eu tive foi uma choradeira e a minha bebê com fome. Daí, gente, depois de um tempo eu desisti e eu entrei com a mamadeira. E pronto, foi tranquilo. E a minha filha não largou o peito por tomar mamadeira. Enfim, gente, aí existem vários pontos, vai de bebê pra bebê, não dá pra saber. Mas a minha bebê mama no peito até hoje, ela está com 1 ano e 4 meses. Ela é uma pessoa incrível. E, enfim, é isso, gente. A gente segue aqui com a amamentação, depois de muita luta e muita neura. Terceiro ponto. Você não pode mandar seu bebê pra creche. E quando ele tiver maiorzinho, que começar na idade escolar, tem que fazer homeschooling, tá? Nada de mandar pra escola. As creches e escolas podem ser opções saudáveis para as crianças. É importante a gente encontrar uma abordagem que funcione para cada família. Então, assim, a realidade do Brasil é muito diferente do que a gente vê.
ao restante do mundo, né? Quando a gente compara Estados Unidos, Europa e Brasil, a condição econômica do povo é muito diferente. E o poder aquisitivo também. Porque às vezes a pessoa até ganha um salário mínimo, a família ganha um salário mínimo, mas é muito diferente você viver com um salário mínimo que você ganha na Europa do que você viver com um salário mínimo que tu ganha no Brasil. É muito diferente tu viver ali com salário base, porque se não me engano nos Estados Unidos não tem salário mínimo, né? Mas é muito diferente você viver com o salário base ali dos Estados Unidos do que com o salário mínimo do Brasil. Então, assim, dificilmente você vai conseguir ter uma vida tranquila ganhando salário mínimo. Dificilmente não, gente. Impossível. É impossível. Ganhando salário mínimo é muito complicado, sabe? Principalmente se você mora em cidades maiores. Quando você mora no interior ou quando você também não paga aluguel, aí a situação já muda um pouco, né? Mas ainda assim é muito difícil. E a gente sabe que a realidade é que a maioria das mães precisam trabalhar. E você não vai deixar de ser menos crente, você não vai deixar de ser menos mãe, você não vai deixar de ser menos nada por colocar o seu bebê na creche se for preciso. Você não vai deixar de ser menos mãe por colocar seu filho na escola. Até porque, gente, isso na minha cabeça é a coisa mais normal que tem uma criança ir pra escola. Mas a gente tem visto na internet, a gente tem visto crescer uma comunidade onde você não pode mandar seu filho pra escola, não. O certo é você estar ensinando ele em casa pra você ser uma boa mãe. Então, assim, gente, é claro que eu entendo, tá? Eu entendo as críticas e que as mães querem levantar. A questão política, a questão social, que não só o Brasil, gente, mas o mundo inteiro vem vivendo nos últimos tempos. A forma de criar as crianças e todo mundo, né? Assim, como tá sendo o mundo, como o mundo está. Então é claro que a gente quer proteger os nossos filhos, mas será que colocar eles numa bolha vai resolver o problema? O homeschooling é lindo, é maravilhoso, mas essa não é só a única forma. Tem muitas mães, gente, que precisam da escola como ponto de apoio. Às vezes a escola é a única rede de apoio que a mãe vai ter. Então, assim, porque a realidade, gente, é bem diferente daquela que eles idealizam na internet, né? Que essas famílias tradicionais perfeitas que a gente vê no Instagram, no YouTube, idealizam. Quinto ponto, você precisa seguir um padrão específico de maternidade. Cada mãe é única e é importante encontrar uma abordagem que funcione na sua casa. Então, a gente vê que existe muito um roteiro, tipo isso, né? De como você tem que ser uma boa mãe, de como tem que ser a sua maternidade. Existe tipo um padrãozinho ali pra você seguir, uma boilinha pra você criar a sua criança, pra você criar o seu filho. E depois que ele sair dessa bolha, que ele tiver adulto, gente, eu acho que existem algumas consequências, né? Enfim, eu sou cristã, eu acredito em Deus, tenho o Senhor como base da minha vida. Adoraria fazer homeschooling com a minha filha e com os meus filhos? Não sei. É uma possibilidade? Não nego. Mas tem muitas dúvidas em relação a isso, em questão de criar a criança numa bolha muito fechada, onde ela não vai ter contato com muitas coisas, onde ela não vai ter muitas decepções, e principalmente ali na adolescência, e de repente ela se vê no mundo adulto. Querendo ou não, a escola dá uma independência pra pessoa, sabe? Ela bota o pezinho da pessoa na vida real, sabe? Como é a vida no mercado de trabalho. Tipo isso. Tipo que a escola ali, ela já te prepara socialmente. Eu não sei se outro ambiente poderia fazer isso. Mas, enfim, cada família é única. Cada casa tem os seus costumes, tem os seus valores e tem o seu padrão, sabe? Eu não acho que toda família cristã é igual. Eu não acho, não. Eu tenho certeza, não é. Cada pessoa, cada família tem a sua singularidade, tem as suas especificações e tem as suas condições. E tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não. Tem gente que consegue pegar um marmitex, tem gente que não. Tem gente que tem a opção de ensinar o filho em casa. Tem gente que tem, mas não quer. Eu acho que a gente precisa não tá nem no extremo e nem ao outro, sabe? Eu acho que a gente tomou a vida
muito assim, muito polarizada. A gente vê isso na política, a gente vê isso também na moda, né? Na política, ou é Lula ou é Bolsonaro, a gente vê muita polaridade, sabe? E eu acho que a gente precisa de uma vida mais centrada e mais equilibrada. Mais no meio, nem tão lá, nem tão cá. Uma vida normal. E, gente, aqui eu queria levantar um questionamento, né, dessas expectativas limitantes, para que a gente encontre uma abordagem mais saudável para nossa maternidade, para nossa casa. E lembrando que você não está sozinho, que eu não estou sozinha. E é isso, e que Deus está com a gente, né? E Ele nos guiará pelo melhor caminho que nós devemos passar, que nós devemos encarar, né? Eu acredito que a vida é feita cheia de linhas, cheia de rotas que a gente pode escolher seguir. Mas que quando a gente tem Deus no centro da nossa vida, Ele nos guia pela melhor rota, pela melhor possibilidade que a gente tem. E que o Senhor nos guie, né, pela melhor forma, para que a gente possa viver uma vida mais equilibrada, uma vida mais centrada, sabe? E uma vida com aquilo que seja melhor pra gente, que seja melhor pra nossa família, que seja melhor para os nossos filhos e que seja o melhor pra nossa casa e pra nossa realidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.